Olá, pessoal. Então, como eu falei anteriormente, agora nessa capítulo 2, aula um, eu vou fazer um exemplo numérico para vocês verem a aplicação daquelas equações e ver como é que fica simples. Quer dizer, embora o nosso cálculo sempre disse para vocês aí que é um método aproximado, né? Porque é fácil de calcular para a gente ter uma ideia, uma noção da rotação crítica do eixo da bomba. Então, vamos lá. Então, aqui nós temos um corte, né, transversal da bomba, de uma bomba. E qual é esse caso, então, que nós temos aqui? Uma bomba com dois mancais, biapoiada. Temos um mancal aqui de rolamento, essa ponta que está aqui. Daqui vai lá para o acoplamento para o motor. Aqui, então, eu tenho o rotor. E do lado de cá, o lado não acoplado, onde eu tenho o mancal 2 de rolamentos. Né? Então, como eu disse para vocês, se eu tiver uma vibração grande aqui, a flecha aqui começar a oscilar, o mancal vai sentir. E também aqui, olha, nós temos nessa região que está aqui, ó, a parte de vedação, os selos, né? Para o fluido não sair para cá, aqui também. Então, um dos problemas que tem com relação à vibração muito alta do eixo é danificar o sistema de vedação, correto? Então, esse caso específico, vamos ver aqui. Eu tenho, então, aquele caso onde eu tenho dois mancais, o rotor numa determinada posição, aqui do lado de cá A e aqui B, né? E aqui o L. Então aí, nesse desenho, eu já coloquei essas cotas que a gente vai utilizar. Então temos aqui, ó, o L, que é a distância desse mancal até esse outro mancal que está aqui, o L é 650. Depois, qual é a posição do centro do rotor, que está aqui, né? O centro do rotor está aqui, nessa linha que está aqui, até o mancal da esquerda. Então, nosso A, 350, aqui está tudo em milímetro, tá? E aqui, do lado direito, o B, 300. Vamos precisar também da massa, o peso do rotor, né? Então, esse rotor, ele pesa 20 quilos. Está aqui o peso do rotor. Outra coisa que a gente vai precisar do diâmetro do eixo. Então, o diâmetro do eixo está aqui no azulzinho aqui, ó, 30 milímetros, tá? Então, o diâmetro a gente vai considerar igual 3 centímetros, ou seja, 30 milímetros. Então, esses dados já estão preparados para a gente colocar na equação. Estão faltando ainda os dados do material, né? O modo de elasticidade do eixo. Depois nós vamos considerar, nós vamos fazer um cálculo primeiro da rotação do crítico, a rotação crítica do eixo, sem considerar a massa do eixo, e no segundo caso, considerando a massa do eixo. E para calcular a massa do eixo, eu vou precisar da massa específica lá do aço, ok? Densidade do aço. Então vamos lá em frente. Então, pular no manual, né? Até na internet, hoje a gente fala manual, que eu sou do tempo antigo, né? Você colocar na internet a moda da cidade do aço, vai aparecer um monte de tabela para você lá. Então aqui eu coloquei o módulo mais comum que usa da cidade do aço, e nós vamos trabalhar tudo no sistema internacional para não ter confusão de unidade. Então a força em Newton, as distâncias, o diâmetro, tudo tem que ser tudo em metro. Então o módulo da cidade do aço vale 21 10 elevado a décima newton por metro quadrado. Massa específica do aço, a gente vai usar para calcular o peso do eixo. É o Rho, chamado Rho. 7.860 quilos por metro cúbico. Momento de inércia do eixo, a gente comentou lá porque isso aí vai entrar na equação, que vale πd4 sobre 64. Então, essa parte que vocês estão vendo aí, essa folhinha branca que está aqui, na realidade, isso aí é um programa, né? Um programa chamado MATCAD, é um programa que você vai escrevendo, né, as coisas, e quando você já tem os dados aqui, ele já calcula para você. Então, por exemplo, aqui, ó, momento de inércia, πd4 sobre 64. Olha, como eu tenho o diâmetro aqui, ele já faz a conta para mim e já coloca aqui qual é o momento de inércia que vai entrar na equação. Tá vendo? Ele vai fazendo as contas.
Então temos aqui o momento de inércia, que é uma coisa pequena, né? Está errado aqui porque o momento de inércia é πd4 sobre 64. Então esse aqui não é metro ao quadrado, é metro elevado à quarta. Por isso que deu muito pequeno. Agora os dados do eixo. Então o que eu tirei lá do desenho. O vão, a distância do lado esquerdo, a distância do lado direito, tudo em metros. Correto? E a massa do rotor em quilos, 20 quilos. Então são os dados que a gente vai precisar para fazer o cálculo da velocidade crítica. Bom, então como eu falei na aula anterior, eu vou lá, pego a equação já pronta aqui, né? Para esse caso que está aqui. E aqui, como eu falei para vocês, o programa, eu já tenho lá o E, que foi dado anteriormente, o I que ele calculou, temos o L, temos a massa do rotor, temos o A e o B. Então, quando eu escrevo isso aqui, eu já ponho o valor aqui, ó. Rotação crítica, 271, arredondando 74 radianos por segundo. Mas a gente quer saber em RPM. Então, RPM, o que eu tenho? O RPM vai ser o valor em radianos por segundo, 30 dividido por π. Por que 30 aqui? Porque 60 dividido por 2 dá 30, então 30 sobre π vezes o ômega c, sai já pronto, já fez a conta para mim aqui, ó. Então, esse eixo, se ele rodar a 2.595 RPM, tá? Então, isso aqui é RPM. Se ele rodar em 2.595 RPM, ele entra em ressonância. Então, essa é a rotação crítica do eixo, tá? Embora o método seja aproximado, você veja que é fácil da gente calcular, né? Tem um desenho, você calcula, você tem uma ideia, mais ou menos, como é que está acontecendo algum problema lá na máquina. Principalmente em sistemas que usam inversores, né? Ou seja, a rotação começa a variar de acordo com a demanda da pressão, ou lá da potência, da carga em si, e o motor vai mudando a sua rotação. Quando ele muda a rotação está variando. E na realidade, o que nós temos? Nós temos que a rotação crítica do eixo está definida aí. Então, se você tiver no motor uma velocidade próxima dessa aí, vai aumentar a vibração. Tá certo? Então, aqui é o resultado do cálculo desse exemplo que está aí. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos considerar a massa do eixo. Tá certo? Então, temos aqui. Vamos pegar aqui o ponteiro que é melhor. Considerando a massa do eixo. Para calcular a massa do eixo, eu tenho que considerar que o eixo ele é um cilindro. Ele é um cilindro. Então, um cilindro, ele tem lá a base, que é um círculo, né? E tem aqui, então, uma coisa assim. Então, como é que vou calcular o volume do cilindro? Calculo a área da base e multiplico pela altura do cilindro, que eu chamei de, no caso, na forma, chamei de L. Não tem problema, né, com relação àquele outro L lá. Ele já vai fazer aqui, ó, com L. Então, aí, o que nós temos? Calculamos aqui a massa como sendo a área, πd2 sobre 4, tem lá o diâmetro, tem o 4, tem esse L. Então, πd2 sobre 4 vezes L dá o volume, ou seja, base, a área da base vezes a altura. Vezes o ρ, que é a massa específica, eu tenho, então, a massa do eixo, que no caso aqui, então, esse eixo, ele tem uma massa de 3,6 kg, pesa 3,6 kg. Nós vimos que, na realidade, na equação, a gente usa metade da massa do eixo. Então, dividiu aqui a massa do eixo sobre 2, que deu 1,8 kg, que é a massa que nós vamos usar aí. Então, agora, o que nós temos aqui? A mesma equação anterior. E essa equação, então, eu tenho o quê? O 3Li, massa que participa, que é esse ME aqui é a metade, que está aqui em cima, mais a massa do rotor, A ao quadrado, B ao quadrado. Então, o programa já fez essa conta para mim, como se fosse uma calculadora, né? E já me deu aqui a rotação crítica em radianos por segundo. Aí joguei aqui no 30 sobre π, ele deu 2.485 RPM. Então, até anotei aqui no papelzinho, sem considerar a massa do eixo, foi 2.500, vamos arredondar, né? 2.500
2.192,95 RPM. Se eu considerar a massa do eixo, vai dar 2.485. Então, abaixou. Então, temos aqui aquilo que eu mostrei naquelas duas primeiras aulas, o resultado desse exemplo que está aqui. Entenderam bem aí? Então, vamos tocar aqui para frente mais uma coisa aí. Então, agora nós temos aquele cálculo da faixa de trabalho que o eixo pode rodar. Então, a gente considera primeiro a rotação crítica calculada com a massa, porque ela é mais correta, né? Ela tem a massa do rotor, tem a mola do eixo e também considera parte da massa do eixo. Então, essa aqui, para nós, é mais importante. Então, como é que era a regrinha que eu ensinei lá? Multiplica a rotação crítica por 0,7. Então, deu 1.740 RPM. Pego a rotação crítica, multiplico por 1,4, 40%. Deu 3.479. Então, a faixa crítica é essa faixa desse intervalo aí. O eixo não pode rodar de 1.740 até 3.479. Esse é o intervalo, vamos dizer assim, de faixa crítica. Ele pode rodar de 1.740 para baixo. Então, vamos ver aqui qual é a rotação que o eixo vai trabalhar. Então, segundo lá o dado da máquina, o rotor vai trabalhar com 1.780 RPM. Olha, mas 1.780 RPM, ele está dentro da faixa crítica, porque ele tem que rodar 1.740 para baixo. Então, eu estou com 40 RPM para dentro da faixa crítica. Então, isso aí é, vamos dizer assim, vai ter uma pequena amplificação da vibração por causa disso. Mas como o intervalo é muito grande ali, vamos dizer assim, de 30% depois mais 40%, e temos só 40 RPM, dá menos de 1 Hz, né? Então vamos considerar que o projeto, vamos aceitar esse projeto, vamos dizer assim, né? Então para nós está bom. Está aprovado o eixo da bomba aí. Então agora eu vou mostrar alguma coisa extra aqui, porque você sabe que no final do curso, né, tem uma provinha que vocês têm que fazer a provinha e mandar para a gente corrigir, onde vocês vão ter o certificado do curso. E lá na provinha eu coloquei uma bomba com essa configuração que está aqui. Veja que essa configuração é diferente da outra, né? Então o que nós temos aqui? Ó? Nós temos aqui um mancal aqui, outro mancal aqui, o rolamento. Então vocês observem que aqui tem um rolamento, né, duplo aqui. Então se poderia considerar esse caso aqui ou aquele mais fechado aqui. Mas lá vocês podem considerar, vão permitir que vocês coloquem esse desenho que está aqui, que seria então o rotor em balanço, a posição A, quanto que ele está fora do mancal, e o comprimento total do eixo L. Então lá, daquelas fórmulas que nós fizemos lá na aula anterior, para este caso, nós temos que a equação vai ser então 3EI m ao quadrado vezes L. Até o que eu falei da sensibilidade. Quanto maior o A eleva ao quadrado aqui, a rotação crítica cai bastante porque ele fica mais flexível na ponta. Correto? Então, com os dados lá que tem na prova, vocês vão calcular essa rotação crítica aí, de acordo com essa equação que está aí. E como é que você vai fazer para considerar então a massa do eixo? Porque aqui só tem a massa do rotor. Então, a massa do eixo, essa massa do eixo aqui, o certo então é fazer aqui uma massa total, que é igual a massa do rotor, mais parte da massa do eixo, que naquele caso do biapoeda a gente considerava a metade. Então vamos ver aqui nesse caso, quanto que a gente pode considerar, qual o pessoal na prática, vamos dizer assim, qual é uma aproximação boa para considerar a massa do eixo aí. Então, nesse caso que nós estamos estudando, onde então tem a rotação crítica aqui, eu chamei de ômega c, mas na realidade seria já o N, né? Porque nós já estamos aqui em RPM. Então, aqui nós vamos ter
a constante de mola dividido pela massa do rotor. No caso, a gente teria que colocar a massa do rotor mais alguma coisa. Tá? Então, se eu substituir esse K aqui dentro, dá aquela equação anterior lá. Eu estou mostrando aqui separadamente, mas se você colocar o K aqui dentro, dá exatamente a equação do slide anterior. Então vai precisar do modo de elasticidade, que vocês têm que entrar lá em Newton por metro quadrado, calcular o momento de inércia em metro a quarta, né? O A em metro, L em metro, determina o K, joga a massa do rotor, você tem em RPM a rotação crítica. Agora, quanto que eu vou considerar da massa do eixo sobre o rotor? Então isso aí é que vem agora a nossa equação aqui. Então está aqui a equação de novo, só que eu substituí aqui quem? A massa total. Então a massa total, como eu falei, seria a massa do rotor mais parte da massa do eixo. Então eu fiz de novo aqui o desenho aqui e a gente considera, eu faço o cálculo usando isso aí, né? Pode ter gente que faça diferente. Então esse eixo que está aqui entre os dois macais, né? Ele tem uma participação menor do que a parte do lado de lá, porque a parte de lá está integrada aqui com a flecha embaixo do rotor aqui. Mas ela também participa. Então o que, que a gente faz? Eu pego a massa desse pedacinho que está aqui, né? Ou seja, a massa que está em A, e jogo em cima do rotor. Tá? Não jogo metade para cá nem metade para lá não, porque senão você tem que mexer nas metades aqui. Então o que, que eu faço? Eu pego toda essa massa que está em balanço, que está fora aqui, e jogo em cima do rotor. Então como é que eu calculo essa massa? É só fazer uma regra de 3, né? Calcula-se a massa do eixo. Então a massa do eixo está para L, faz uma regra de 3. A massa do eixo inteiro está para L, assim como o A está para essa massinha que está aqui. Uma regra de 3. Então a massa que eu vou considerar em cima do rotor vai ser o A, né, dividido por L vezes a massa total do eixo. Então observe que quanto maior o A, mais M' eu tenho. Então mais participação aqui em cima na massa total, uma participação mais forte aqui, se o A for grande, em cima da massa do rotor. Entenderam? Então faça isso aí diferente. Na prova vocês vão fazer assim, porque lá está pedindo para calcular a rotação crítica considerando a massa do eixo. Outro macetinho também, que é interessante mostrar para vocês aqui, é o caso seguinte. Vamos supor que eu tenho um eixo, que a gente fez o eixo tudo como se fosse um diâmetro só, né? Aí o momento de inércia seria πd4 sobre 64, a área do círculo lá seria πd2 sobre 4. Mas se eu tiver um eixo com escalonamento, né? Um eixo com escalonamento, igual está aqui nessa figura aqui em cima, ó. Então, veja que está aqui nessa figura, nós temos aqui um eixo, de uma maneira geral, que ele tem um comprimento L1, onde o diâmetro é D1. Eu tenho um comprimento L2, onde o diâmetro é D2. E tenho um comprimento lá L3, onde o diâmetro é D3. Mas na equação eu só posso usar um diâmetro. Então aqui a gente faz uma outra aproximação, tá? Isso acarreta erro no cálculo, mas para ter uma ideia da rotação crítica, vale. Então, veja bem, eu podia sugerir, professor, faz então a média aritmética dos eixos. D1 mais D2 mais D3 dividido por 3 faz a média e usa a média do diâmetro. Não, mas isso dá erro, porque veja bem, eu tenho que ver o seguinte, se o D2 ele tem um comprimento maior, ele participa mais do eixo equivalente do que, por exemplo, o D1 que só tem um L1 pequeno. Então é feita uma média ponderada, né? Uma média que tem o peso que eu digo, peso entre aspas, alguma coisa que leva em conta o tamanho, que é o próprio L. Então, para fazer esse eixo tornar um eixo equivalente, então esse eixo equivalente é o eixo que eu vou usar para calcular a rotação crítica, eu chamei aqui de D barra, né? E vai usar para você calcular um momento de inércia, que é π D barra 4 sobre 64. Como é que eu vou calcular então o eixo chamado eixo equivalente? Então o eixo equivalente vai ser o D1 vezes L1, mais D2 vezes L2, mais D3 vezes L3. Então está aqui, ó, D1 L1, mais D2 L2, mais D3 L3 e outros que tiverem. E divido por quanto? Por L1 mais L2 mais L3 mais L4, que é o próprio L. Então o L entra total, né? É como se tivesse um momento aqui, ó. L vezes o D barra, né? A soma dos momentos D1, L1, D2, L2, na realidade é uma média ponderada.
Então você faz essa conta que está aqui e transforma o seu eixo escalonado num eixo de um diâmetro único para você usar a equação em todas as equações da rotação crítica que eu dei, né? Qualquer caso que tenha o eixo escalonado lá, vocês vão lá e faz este cálculo que está aí. Então é isso aí, pessoal. A gente termina então essa aula com essa parte de rotação crítica de eixos, né? Tentei fazer, vamos dizer assim, o mais simples possível, né? Já que essa teoria, chamada teoria de dinâmica dos rotores, é uma coisa muito difícil, né? Considerando as coisas, no caso nosso é aproximado. Então, aí você teria que ter um software mesmo, de elementos finitos, ou um software específico. Aí então o cara tem que investir o tutu para comprar o software. Se a gente não tem um programa que custa caro, e esses programas então tem o seguinte, você compra um programa, daqui 2 anos ele já está obsoleto. Então a outra versão que você vai comprar é uma nota preta. Então você vai comprar um programa que calcula essas rotações críticas de eixos, só uma empresa que tem, vamos dizer assim, necessidade desses cálculos que está aí. No caso nosso, que temos técnico, engenheiro, que a gente está na análise de vibração, a gente pode fazer esse cálculo aproximado, eu já fiz várias vezes, e ajuda bastante a gente na parte de diagnóstico. Tá joia? Então até a próxima aula aí, pessoal.